que o ônus e o bônus dessa profissão é 100% sua. Se der errado, a culpa é sua, se der certo, também a culpa é sua. 100% a responsabilidade sua. Tem coisas na vida que as pessoas podem fazer por você. Mercado financeiro, essa profissão, não. Bom, eu tenho um tema definido hoje, acho que é um tema legal. É um tema que eu particularmente gosto muito e é um tema que tem múltiplas interpretações em cima disso, mas é importante saber equilibrar ele, que é a questão do individualismo. Porque quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente tem duas vertentes. O ser humano, por padrão, é individualista, né? Eu acho que isso tem a sua importância, né? Mas um problema é quando o individualismo vira arrogância ou vira alguma coisa mais complicada, né? O mercado financeiro, principalmente, é uma profissão solitária. Por que eu falo que é uma profissão solitária? É uma profissão que é você com você. Depende exclusivamente de você a luta para você construir alguma coisa no mercado financeiro. Quando você busca profissões privadas, vamos dizer assim, geralmente você depende, trabalho numa empresa, eu dependo de chefe, eu dependo de uma série de coisas para crescer lá dentro. Até mesmo um lobby, um puxa-saquismo ou qualquer coisa para você crescer nessa profissão. Puta, sou empresário. Puta, depende de cliente, depende de economia, depende de uma série de coisas. Ou seja, você não consegue sozinho também. Você precisa de equipe, funcionário, uma série de coisas. Então você precisa de muita coisa. E quando você pega o mercado financeiro, é uma profissão individual. É uma profissão que é você com você, o seu esforço, a sua determinação, a sua paciência, a sua atitude é o que vai determinar se você vai ter sucesso nisso ou não. O tamanho do sucesso e o tamanho do retorno que você vai ter em cima disso, 100% é responsabilidade sua e, enfim, determina de você. Tanto é que eu falo que o ônus e o bônus dessa profissão é 100% sua. Se der errado, a culpa é sua, se der certo, também a culpa é sua, né? Justamente por essa questão de ser tão individual, né? Ninguém pode fazer por você. Tem coisas na vida que as pessoas podem fazer por você. Mercado financeiro, essa profissão, não. Ela depende exclusivamente de você. Isso é bom, né? É super bom porque você consegue determinar quanto esforço você vai dedicar àquilo e isso vai determinar muito tempo que aquilo vai levar e tudo. Ruim no aspecto que, assim, mesmo quem queira te ajudar, só consegue te ajudar até um certo ponto. Eu tento ajudar vocês dentro do que eu posso, transmitindo a minha experiência, a minha vivência, o meu conhecimento em cima disso. Só que eu não consigo enfiar esse conhecimento dentro da sua cabeça. Não consigo abrir sua cabeça e colocar lá dentro e pronto. Não, você tem que fazer sua parte de vivenciar isso todo dia. Se dedicar, fazer mais do que você faz cada dia se tornar um pouco melhor em cima disso, para você ir construindo. Junto com isso, você tem questões externas, família, amigos. Hoje em dia a gente vive num cenário que a gente tem tanta informação, que é muito fácil você se dispersar. E quando eu falo dispersar, é muito fácil você estar numa rota e de repente você começa a olhar para o lado e parece que o fator grama do vizinho é mais bonito e às vezes você desvia um pouco do caminho e às vezes demora para a gente perceber que a gente desviou do caminho e tudo mais. E às vezes aquele caminho era o melhor também, tudo depende, né? Mas o fato é que leva um certo tempo para você entender se aquele caminho é o melhor ou não, ou se o que você estava era o melhor ou não, enfim. Que aí envolve foco, uma série de coisas, né? Mas independente disso, se aquele caminho era o certo ou que você estava fazendo certo ou não, você gasta energia, você gasta tempo para tentar descobrir aquilo. E esse tempo muitas vezes é valioso. E pelo fato de ser individual a sua corrida, não tem como você não se desviar desse caminho e não tem como você saber se você está certo ou não. Por isso que muito do que eu vivi na minha vida e que vivo hoje e tudo, mas foi muito de tentativa e erro. Porque por mais que alguém fale para você que é certo, só vai saber se é certo se você tentar, você viver aquilo, né? E muitas vezes você pode viver aquilo e ser a solução da sua vida, ou pode viver aquilo e pode ser, falar, caralho, não era esse o caminho, eu vou ter que começar de novo, vou ter que voltar lá atrás, né? Então, essa é a maldade do individualismo dessa profissão.
Mas, ao mesmo passo, pega um exemplo aqui. Aqui, apesar de você viver seu individualismo, você consegue viver a profissão em grupo também. Né, aprendendo com outras pessoas, aprendendo com a experiência das outras pessoas, com a atitude das outras pessoas. Então, isso acaba te tirando do individualismo. Do mesmo modo, por exemplo, um grupo. Né? Vamos pegar um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, essas coisas. Né? A ideia de um grupo é o quê? Eu só falei compartilhar. Então, mas vamos lá. Compartilhar com quem? É você compartilhar ou os outros compartilharem com você, ou você compartilhar e eles também compartilharem? Eu acho que a ideia de um grupo de WhatsApp é compartilhar ideias, experiências. Você junta um grupo de amigos. Você quer compartilhar o quê? Experiências, vivências, para que o bem do grupo cresça? No mercado financeiro. As pessoas vão falar sobre aquilo no mercado financeiro, que é pertinente ao mercado, para trocar ideias. Só tem alguns problemas, né? Que a gente sabe de grupo de WhatsApp quando fica muito grande. Quantos grupos você participa que realmente são foda, bom assim, que compartilha, que você cresce com ele, que ele agrega e você agrega pro grupo e... Que não é só as boletinhas verdes. Exato. Muito poucos, eu não sou uma pessoa que tem muitos grupos também. Eu já tive mais grupo de mercado, estava, né? Não que eu tinha. Detalhe, só para ficar claro, não é uma crítica a grupo, a gente está comentando sobre o que isso significa. Eu já estive presente em outros grupos, mas aí eu percebi que tinha coisa ali que não agregava nada e tal. E hoje eu fico, a maior parte E qual a coisa que você mais encontra em grupos? Individualismo. Também. Por quê? Geralmente grupos sempre tem os que vão querer aparecer mais. É sempre isso. Né? Isso é do ser humano, não é uma crítica direta, mas é do ser humano. Ele, em qualquer movimento de oportunidade, ele, se puder, aparecer mais do que outros. Muitos por características positivas, né, e tudo mais, e outros por ego, porque o individualismo leva ao ego. Isso é complicado, né? Por isso que eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu conheci em pessoas bem-sucedidas é a humildade de sempre olhar e não se achar foda. Porque quando você começa a se achar foda, entra o ego na frente de tudo. E aí quando entra o ego, você fica... o individualismo fala mais alto, né? Ou seja, eu, né? Não é o nós mais, né? E sim, eu fiz, eu sei, eu faço, eu caralho. Mas tem que ver também o propósito do grupo, né? Então, por exemplo, entrei recentemente no grupo do agro. O propósito daquele grupo é entender o mercado de agro. As pessoas estão lá só interessadas em compartilhar essa informação. E mesma coisa aqui dentro, nesse grupo, né? Esse grupo que é físico, na verdade, a Latos. A gente está aqui com o interesse de compartilhar informação, experiência, vivência de mercado. Você compartilha, eu compartilho, todo mundo compartilha. Aí muda o que é, o individualismo deixa de existir. Quer dizer, como você falou, existe individualismo, mas ao mesmo passo também tem Mas o grupo pessoal, o individualismo, parece que ele fica um pouco mais escondido, né? Vocês não sentem isso? Como assim? O ego. Como assim, grupo pessoal? Pessoal, isso aqui é um grupo pessoal. Físico. Grupo físico. A pessoa se vê, conversa, sente. É que a internet é que nem a grade com o pincher atrás, né? Ah, é? A internet é a grade e você se comporta como um pincher, né? Late a internet e você não tem essa coisa da interação, que se você xingar o maluco, ele te dá um soco na cara. É uma coisa... O ego se esconde mesmo na interação pessoal. A ideia nem é criticar grupo, mas a ideia que eu quero dizer é o seguinte: quando você cria um grupo, né, o nome já diz tudo, grupo, né? Ou seja, é o compartilhamento, a vivência de muita gente compartilhando alguma coisa para que no final todos ganhem com isso, certo? Só que chega um certo momento, ele vai se desviando e aí vai ficando evidente mais o individualismo, o egocentrismo, que as pessoas têm, é natural isso aí. Só que quando a gente pensa numa atividade como a nossa, que muda o tempo todo, o egocentrismo, o individualismo e qualquer outra coisa que traga mais o eu do que o nós, acaba sendo prejudicial até um ponto que o grupo dispersa, as coisas começam a ficar não tão sensatas, e aí quem perde com isso? Todo mundo. O cara que estava sendo mais pavão, vamos dizer assim, ele não ganha nada com isso. As pessoas que estavam ali com um objetivo, aquele objetivo acaba se perdendo, né? No final das contas, vira mais um grupo na sua lista ali,
e um grupo às moscas, que não te somou nada e talvez até tenha consumido um determinado tempo seu que você poderia estar dedicando a outra coisa, tá? Mas isso acontece na vida também, real, né? Isso eu dei o exemplo de um grupo, mas na vida real acontece, né? Quantas vezes você começa, junta as coisas e no final das contas você vê que só perdeu tempo, até porque você ou se desviou daquela ideia ou esqueceu de ser um pouco egoísta quando se remete ao seu sonho. É a minha visão, tá? E acho que os pontos de vista são importantes nisso. Mas na minha visão, quando você tem um sonho, você tem que ser meio egoísta, né? Mas egoísta que eu falo, egoísta ao ponto de saber do que vale a pena você abrir mão pelo que você quer construir. Que é aquela coisa, cada escolha uma renúncia, né? E o egoísmo nesse aspecto é saber que assim, cara, vou dar um exemplo. Você vai ter mais gente criticando a sua luta do que apoiando a sua luta, certo? E meu egoísmo nesse ponto é o quê? Foda-se quem está te criticando. Foda-se, porque quem está te criticando vai poder te ajudar de alguma forma, vai poder lutar por você? Nessa profissão tão individualista? Ou alguém acha que vai? Tem que ser uma crítica muito bem feita, né? Tem que ser uma crítica muito bem feita, muito estruturada para ela ter razão, para você... E como que eu filtro que é uma crítica construtiva e é uma crítica de filho da puta mesmo? A pessoa tem que ter conhecimento do que ela está falando, né? A pessoa tem que ter conhecimento do que ela está falando. Se ela não sabe nada... Ele tocou num ponto que é importante. Primeiro de tudo, para eu receber uma crítica, a pessoa precisa saber mais do que eu sobre aquilo. Concorda? Claro. Se ela sabe menos que eu... Foda-se. Não tem referência. Não tem sentido o que eu tô falando. Como que é? Então, vamos lá. Hoje em dia, todo mundo vai concordar comigo sobre isso. Um elogio, a gente gosta de elogio, a gente aceita, esquece rápido o elogio. E uma crítica? A gente fica guardando, né? Fica remoendo, fica aquilo e tudo mais. Você sabe que por muito tempo eu, ficava triste, chateado. Falei, caralho, né, meu, não sei o que e tal. E aí, um dia, eu ouvi de alguém que eu respeito muito, que ele falou assim, cara, nunca fui criticado por alguém que sabia mais do que eu. Eu sempre recebi conselhos de quem sabia mais do que eu. E sempre fui criticado por quem tinha construído menos do que eu, ou tinha feito menos do que eu, né, ou que não tinha coragem de fazer o que eu estava fazendo. Percebe a diferença? Aquilo mudou minha vida. Aquele papo de 10 minutos mudou minha vida, porque eu comecei a olhar e falei assim, cara, é verdade, né, cara? Que direito alguém que nunca construiu nada do que eu, nunca lutou como eu, nunca se dedicou como eu, tem de criticar alguma coisa que eu estou fazendo, ou da forma que eu estou fazendo, ou um sonho que eu estou lutando por ele. Percebe? Isso quando eu falo ser egoísta, é nisso. É olhar e falar assim, cara, foda-se, o que você construiu, o que você fez, o que você me agrega falando isso aí, né? Então, acho que isso é muito importante a gente saber quem a gente ouve, saber quem a gente respeita, saber de quem a gente para ouvir, digerir aquilo, e quem simplesmente a gente foda-se. Sabe aquela frase que eu falo sempre? Ignorar é uma bênção? É muito isso. Põe na balança rapidinho, mano. O que esse cara já construiu? Ou o que esse cara faz mais do que eu? Ou o que ele já fez mais do que eu? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Não importa. Né? E às vezes é um amigo seu de tempos, né? Às vezes alguém da sua família. E assim, e quanto a isso, não é a questão de assim, vou cortar laço. Não, às vezes é simplesmente assim, cara, beleza, é a sua opinião, mas não me cabe, não me serve, não preciso dessa. Isso é isso que eu chamo de ser egoísta, e às vezes é importante a gente ser egoísta dentro do que a gente faz. Justamente até para a gente não deixar coisas externas mudarem a nossa rota ali dentro. Né? Uma coisa é minha esposa me criticar por alguma coisa. Eu paro e ouço porque ela é uma pessoa que quer meu bem, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que faz parte da minha vida e espero que sempre faça. Então, no mínimo, eu tenho que parar e entender se aquilo faz sentido, se não faz sentido, né? Mas pelo menos separa tudo e escuta. Um amigo meu que eu vejo de vez em quando falou que o que eu estou fazendo não vai dar certo. Percebe a diferença?